primeiros nomes, né? A gente se chama de Ed, Cássio. E Carol. Carol, depois você vem pra cá. E o Marcelo que não chegou ainda. E o Marcelo que não chegou ainda. O Del Greco é um cara mais estrela, assim, né? Ele não gosta de chegar junto com a gente. Ele tem que fazer uma entrada triunfal mais tarde e tal, né? Mas ele é um cara legal, então a gente deixa ele fazer isso. É a noiva, né? Boa. Pois é, ele tava em casa se arrumando. Qual roupa que eu vou usar, né? Poxa, arrumar meu cabelo. Então, acontece, né? Essa Carol... todas as caras que vocês estão vendo aqui, vocês viram no vídeo, né? A gente tenta fazer isso, né? Já há 3 anos, fazer uma retrospectiva mostrando as coisas que a gente fez no ano e também as pessoas da JBC que estão por trás dos mangás que vocês tanto gostam, né? E que nós tanto gostamos também. A gente acha que hoje em dia isso é muito importante, né? Porque o contato é praticamente direto hoje, editora, leitores, né, as redes sociais, agora a gente também faz vários eventos, então as pessoas são muito curiosas em saber de tudo, como as coisas funcionam, quem faz as coisas, então a gente procura tentar sempre mostrar o máximo possível para vocês do que está rolando na JBC. Esses vídeos são sempre feitos lá dentro, né, os ambientes são todos a JBC. Além das pessoas que vocês estão vendo aqui, tem mais umas pessoas da editora ainda aí, o Thiago tá logo ali, só que hoje ele não pode participar porque ele tá de férias, e daí o nosso RH não deixa ele participar porque não pode trabalhar nas férias. O Gerson tá ali do lado dele, o Gerson é responsável por distribuição em banca, né, por números e etc e tal. O Jeff tá logo ali, responsável pela toda a nossa parte multimídia, o Renshin Online, que vocês tanto gostam, ele que faz aquelas brincadeiras lá, as edições e etc. Os teasers de mangá. Os teasers é o Jeff que faz. Ou se vocês não gostarem de alguma coisa também do Renshin Online, é ele que faz, então a culpa é dele. O Rodrigo, que tá ali na frente, né, Rodrigão? Cuidando do marketing também, recebendo as pessoas e tal. O Rodrigo é um cara impressionante, o Rodrigo tá sempre sorrindo, né, Rodrigo? Ó, e vai lá, continua, sempre sorrindo. É incrível. Se você tá tendo um dia ruim, você vai e olha pro Rodrigo, você não consegue não melhorar um pouco o seu dia. A gente vai mostrar agora, para começar, o teaser, é isso? Vamos mostrar o teaser? Vamos. Já mostramos algumas vezes, né, mas... Bom, a gente... O Jeff agradece porque ele fez esse teaser. Eu agradeço o nome dele. Nossa, umas cadeiras ali quase caíram. Eu acho que o Fantasma não gostou muito do teaser, sei lá. Deu um pouco de medo agora disso. Esse teaser a gente já mostrou, né, em 2 eventos. É um teaser que a gente fez promocional para divulgar a volta de Fullmetal e o seu lançamento, né? Tem uma curiosidade, assim. Conta aí. Não sei se vocês perceberam, ele usa o logo da edição anterior. A gente tinha feito inicialmente, né, naquela época, para promover, acho que os 3 books do profile do Fullmetal.
mas acabou não sendo usado e coincidiu a gente poder usar nesse retorno. Então o trabalho estava bem legal mesmo, ficou atemporal e deu para usar para divulgação do relançamento. Você podia ter falado que a gente tinha gravado numa fita e guardou no baú e aí achou perdido no fundo desse baú. Pode ser, aí ia contar muita história. Bom, e aí chegou o Marcelo Del Greco! Ó, vamos dar uma salva de palmas pro cabelo dele, que ficou bom mesmo. Valeu o atraso, né, Marcelo? A chapinha demorou. Vamos lá, obrigado. Desculpa o atraso. Eu cheguei. E aproveitando, né, que a gente voltou às apresentações, né, estamos apresentando o Marcelo Del Greco. Queria apresentar também mais uma pessoa da JBC que está aqui hoje, que é o Douglas, que é um membro da minha equipe lá, faz a parte de arte. Vocês vão olhar para trás, vão ver o Douglas ali, solitário, no cantinho. Dando um tchauzinho ali. O Douglas é um cara um pouco tímido, né? O Douglas faz edição de arte lá na JBC. Claro, ajuda na parte de fechar os mangás também, revisar toda a parte de arte. E o Douglas tem uma escola de arte, uma escola que ensina mangá, que é a Spirit Art School, né? Que participa de vários eventos nossos. E aí, como ele é um cara meio tímido, não gosta de falar e fica assim, com as palavras, durante toda essa palestra ele vai ficar fazendo um desenho lá da gente aqui falando. Então, eu tô apostando que vai ficar bom esse desenho, Douglas. Vamos ver. Espero que você capriche, né? O que você acha? Vai ficar bom ou não? O mínimo é ficar bom. Tá bom, tem que ficar no nível o quê? Você escala o quê? Togashi, Clamp, Fullmetal. Então tá bom. Vamos cobrar, hein, Douglas? Então tá, o Douglas vai ficar ali desenhando enquanto a gente fala aqui na frente. Bom, a gente vai começar o que agora? A apresentação, Ed? O Ed que manda no... A gente vai começar a fazer... Vamos visitar a história do Fullmetal, vamos falar do título em si. Se quiser falar, vamos falar de produção. Beleza. Então, assim, pra gente falar da história de Fullmetal, claro que convido o Marcelo Del Greco, que era o editor na época, conte um pouco para nós, para mim também, porque eu também não sei essa história, não estava lá, como que vocês acabaram trazendo o Fullmetal para a JBC. Bom, o Metal, eu e o Ed aqui, desde que ele apareceu, que ele surgiu no Japão, foi o mangá e logo em seguida o anime, que chamou muita atenção da gente. E naquela época a gente tinha assinatura de revistas japonesas, né, New Type, Animed, a TV Magazine, um monte. E o Fullmetal começou a ganhar muito espaço nessas revistas, chamando mais ainda a atenção da gente. A gente começou a acompanhar o mais próximo possível. E naquela época a editora, a Square Enix, ainda não tinha publicado, não tinha licenciado nada. Acho que se vacilar para nenhuma parte do mundo, né? Mas a JBC já tinha um bom catálogo na época de títulos famosos, conhecidos, e foi combinado lá, a gente concordou internamente de a gente começar a correr atrás do Fullmetal Alchemist antes que todo mundo corresse atrás, todo mundo quisesse, porque era um título que ia explodir. E quando eu falo título, eu estou já falando tanto mangá quanto anime, porque realmente é diferenciado, não era um título comum, não era uma coisa qualquer. E em meio a esse início de negociações, na época, eu e a JBC, a gente fez uma parceria com um estúdio de dublagem chamado Alamo, e a gente começou a traduzir tipo 80% do material que estava indo para Alamo e que posteriormente ia compor a grade do Animax e uma parte do Cartoon Network, né? O Rama, por exemplo, foi pro Cartoon, algumas poucas coisas foram pro Cartoon e o máximo, assim, a grande maioria foi tudo pro Animax. E no meio desses títulos que foram pro Animax estava o Fullmetal Alchemist.
Então eu, mais do que rápido, colei lá na Maria Inês, que era a diretora artística na época lá da Alamo. Falei, Maria Inês, você pode escolher, pode passar os outros para qualquer outro tradutor. Mas Fullmetal, por favor, passa pra gente, porque Fullmetal é isso, é aquilo, eu quero fazer, baita título. E ela não só passou pra gente, colocou sob minha responsabilidade a tradução, a adaptação, como ela também me deu a abertura para escolher as vozes, para indicar as vozes. Então, especificamente as vozes do Ed e do Al, eu que escolhi. Claro que assim, passou pela aprovação da Alamo, o diretor geralmente da série é que faz essa escolha, e eu acho que foi muito feliz a escolha, colocar o Marcelo Campos de Edward e o Rodrigo Andreato de Alphonse, e aí o resto do elenco todo foi composto pela Alamo, né? Um elenco gigante. E assim, sem falsa modéstia, eu acho que Fullmetal Alchemist para dublagem do Brasil especificamente mais para São Paulo, é um divisor de águas. Não só por conta da tradução, que é uma pequena parte desse processo todo, mas tudo que envolveu a dublagem, não só primeiro da primeira série, como depois do Brotherhood, que já eu falo um pouquinho dele também. E aí, a gente estava em meio às negociações quaisquer com a Square Enix para trazer o Fullmetal. Começaram a pingar outras propostas, e por conta da tradução para dublagem, a JVC ganhou, além de todo a proposta, tudo, né? Não é uma coisa única. Você é legal, a gente vai passar para vocês. Não. O fato da JVC já estar cuidando da tradução para dublagem, e teve todo um procedimento de aprovação de nomes, de alcunhas, golpes, tudo. Na verdade, acho que foi Clamp e Fullmetal foram os primeiros a começar com essa prática de você fazer uma pré-aprovação de termos, especificamente para dublagem, principalmente. E isso se estendeu ao mangá. E aí, como a gente felizmente ganhou o título, ficamos super felizes, obviamente, com Fullmetal Alchemist. E a gente estava vindo de um bode grande que foi ter perdido Naruto, que era algo que era dado como certo pra gente, porque já estava apalavrado. E aí veio o Fullmetal e a gente falou que se dane o Naruto, a gente tem o Fullmetal Alchemist, que é muito... pra mim é muito mais legal do que Naruto. Mas, assim, não tô desfazendo Naruto. Se tivesse Naruto pra gente, ia ser sensacional também. Mas veio o Fullmetal e isso deixou a gente extremamente feliz. Então a gente deu muita atenção pro Fullmetal, e a gente estava praticamente junto com o Japão, mesmo com o meio Tankobon, e a gente foi fazendo, empatamos com o Japão, e quando a gente empatou com o Japão, veio o Brotherhood, e a tradução para dublagem também veio pra gente. E aí faço mais um parênteses, que o Brotherhood eu acho que é uma dublagem tão boa quanto a do primeiro. São dublagens, são trabalhos diferenciados, e marcou o fechamento da Alamo. Então muita gente me contou que Fullmetal, parece que o Brotherhood foi a última série a ser dublada na Alamo, e o pessoal chorava dentro dos estúdios por conta de ser a última série, por conta de ser Fullmetal Alchemist, que tinha um carinho grande dentro da casa, porque eram os mesmos dubladores que estavam fazendo as vozes. Teve uma ou outra diferença, acho que o Scar mudou, foram bem pouquinhas as trocas de vozes, mas tinha muita emoção envolvendo essa dublagem, e também ficou excelente o Brotherhood. E aí agora, tanto tempo depois, já há alguns anos, porque tem uns 5, 6 anos isso, pelo menos, particularmente tenho a felicidade de estar participando de novo de Fullmetal Alchemist pela 4ª vez, que me deixa envaidecido, feliz, contente, e assim, com uma nova roupagem, uma nova cara, uma nova equipe, dando aquele refresh num título que é sensacional, e que eu acho que quem já comprou aqui o volume 1 viu que vai vir numa qualidade muito acima da média, e espero que todo mundo curta. Boa.
só para eu saber aqui, quanta gente aqui comprou a primeira versão do Fullmetal? É isso! Bastante gente, né? Porra! Bacana, bacana. Bom, e daí Fullmetal saiu pela JBC e saiu completo, né? E eu entrei na JBC quando a JBC estava começando a lançar os databooks. A última coisa que eu fiz em Fullmetal na JBC antes foi o Databook 1. Exatamente. Aí os outros dois ficaram por sua conta. Pois é, eu já peguei o segundo e o terceiro databooks de Fullmetal, tá? Então já foi uma das primeiras coisas que eu fiz na JBC. E também, outra coisa que foi uma das últimas coisas que o Marcelo fez foi o volume 1 da edição de colecionador de Sakura Card Captors, né? Isso. As aprovações do 1 aprovações, e o volume 1. Eu tava começando a mexer no Soul Eater, aí a gente falou, não, tô saindo, é melhor já deixar pra quem vier. Por que eu falo isso? Porque a JBC estava começando a fazer republicações de títulos que ela tinha lançado anteriormente, né? Que tinham saído há muito tempo, que tinham saído em meio tanco, que tinham saído em papel jornal. E a editora começava a buscar relançar seus títulos em edições mais colecionáveis, né, mais para colecionador, com um papel diferente, um papel melhor, já em formato tankobon, com alguma diferença, se possível, né? Quando é possível colocar páginas coloridas, a gente coloca, depende da versão japonesa que a gente vai seguir. Se alguém ainda não sabe disso, porque às vezes as pessoas perguntam, por que vocês não colocam página colorida aqui e ali? Nem sempre os originais japoneses têm página colorida. Então, Fullmetal, por exemplo, a versão tankobon de Fullmetal, que é a que a gente está seguindo, não tem páginas coloridas, então a gente não tem como colocar páginas coloridas nela. E aí a gente começou a fazer essas republicações. Então saiu o Sakura Card Captors, depois veio Kenshin, né? Depois a gente lançou Shobits, a gente lançou Hellsing, a gente lançou Yu Yu Hakusho, Guerreiras Mágicas. Então a gente veio tentando lançar coisas mais antigas e ouvindo também o que as pessoas vinham pedindo. E já há alguns anos a gente começou a ver um movimento de muita gente pedindo Fullmetal. Então, em muitas postagens, a galera vinha e falava, e Fullmetal, quando que vocês vão relançar? E aí a gente pedia paciência, porque é claro que a gente, como a gente também fala sempre, é impossível pra gente relançar tudo que a gente já lançou de uma vez, rapidamente. Por quê? Porque tem que ter espaço para títulos novos, né? Então, a gente tem que balancear e ir lançando aos poucos títulos novos e alguns relançamentos. E como a gente sempre disse, alguma hora ia chegar a vez de Fullmetal, e ela chegou. Só que foi engraçado, porque foi aumentando o número de pedidos da galera, né? Quando vem Fullmetal, tem que vir logo, vocês não trazem nunca, vocês lançam não sei o que, mas Fullmetal que é bom nada, né? Porque, claro, a gente sabe que hoje em dia a gente vive num mundo muito imediatista, né? As pessoas, em geral, querem tudo pra ontem, né? Mas é óbvio que quando eu sou leitor também, eu sou colecionador também, quando eu quero coisas de outras editoras, eu também quero pra ontem, né? Eu também não quero esperar e tal. Então é claro que eu entendo vocês, nossos leitores, querem, claro, o que vocês querem pra ontem, mas a gente tem que tomar cuidado, ter todo um planejamento com o que a gente faz, para não ter nenhum impacto lá pra frente que seja negativo para a editora e para o mercado. Bom, essa ansiedade toda por Fullmetal acabou fazendo com que a gente conseguisse até fazer umas brincadeiras com Fullmetal, né? A gente brincava em vídeo, a gente mostrava a coleção antiga de Fullmetal em cima ali da nossa mesa de trabalho, e a gente chegou até a acabar anunciando Fullmetal no 1º de abril. E foi bem engraçado, porque as pessoas não acreditaram no geral. Todo mundo achou que era mentira, né? Mas hoje em dia, para você surpreender no 1º de abril, qualquer coisa mais fácil de você fazer é falar a verdade. Porque você já espera que as pessoas vão mentir no 1º de abril, né? Tudo que você acaba ouvindo aí, mesmo sites grandes e tal, você não acredita. Porque, né, em geral é mentira, umas coisas bizarras, né? Eu lembro que quando eu trabalhava ainda lá atrás na Conrad, eu sempre conto essa história que a gente vai falar de 1º de abril, a gente resolveu no site Herói, cada um fazer uma notícia mentirosa, uma notícia fake.
E uma delas era que a DC Comics estava com problemas financeiros e que a Marvel ia comprar o Batman. Quem escreveu essa notícia foi o Odair Braz Jr., que era o nosso editor-chefe na época. Ele trabalhou com o Marcelo, depois trabalhou comigo. Trabalhei com ele na Pixel. E ele tem o jornal até hoje. Estava conversando com ele esses dias. Ele comprou o Globo e guardou. Tem a notícia recortada. Então, né, antigamente as pessoas até caíam nessas brincadeiras. Hoje em dia é muito mais difícil, é muito mais fácil você checar, né? E a gente fez essa brincadeira de anunciar Fullmetal no 1º de abril. Dali uma semana a gente tinha o Henshin Mais, então era fácil pra gente fazer isso. Depois a gente, claro, no nosso evento, né, o Henshin Mais é o evento que a gente faz anual para se encontrar com vocês, leitores, e contar novidades. A gente confirmou Fullmetal para alegria de todos, mas o anúncio já tinha sido feito. E aí, a partir do momento que a gente anunciou, a gente começou a trabalhar no título, né? A gente já tinha mais ou menos uma ideia de formato, mas a gente começou a estudar o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer, se dá para colocar alguma coisa nas capas internas ou não, como as capas iam ser feitas, como a gente ia tratar a tradução, se a gente ia retraduzir, se a gente ia usar a tradução que já tinha e só adaptar novamente. Todas as decisões tiveram que ser tomadas. Aliás, são todas as decisões que a gente sempre toma ao relançar alguma coisa. Decidir novamente tudo que a gente vai fazer para o título. E aí, aos poucos, essas decisões foram sendo tomadas. O que fazer, o que não fazer. Você ter algo ou não na 2ª e 3ª capa, ter impressão, primeiro, é até engraçado, uma história bacana. Hoje, essa semana, alguém reclamou lá na Henshin. Não foi uma reclamação, na verdade. Foi um comentário que foi: poxa, não custava nada vocês imprimirem alguma coisa na 2ª e na 3ª capa de Fullmetal. Eu vou deixar bem claro aqui pra vocês: custava, não é de graça que você imprime a 2ª e a 3ª capa de um mangá. Então, custa. Então, tudo é custo envolvido. Outra coisa, você tem que ter alguma coisa para colocar lá. E nem sempre tem extras bacanas, nem sempre tem alguma coisa colorida para você pôr colorido. Nem sempre você tem algo para colocar. No caso de Fullmetal, a gente tinha muito pouco material extra para colocar na 2ª e na 3ª capa. E na hora da gente pensar a edição, a gente achou que a gente ganharia mais gastando um pouco mais, colocando uma cor especial na capa, né? Que é uma 5ª cor da capa, e que é o cinza, né? do Fullmetal e do desenho atrás, que aí quando você coloca na luz você vê que ele dá um brilho diferente na cor. Então ela vira, o cinza vira prateado, do que fazer uma impressão nas capas internas sem ter algo exatamente para colocar. O que a gente tem para mostrar aí, Ed? Eu não lembro já a ordem. Você que é o cara que manda aí na ordem do... Você quer falar do marketing primeiro? Tá bom. A gente vem já há um tempo tentando fazer mais ações de marketing na medida do possível para divulgar todos os nossos mangás, né? Não sei se todos se lembram, no lançamento de Sailor Moon a gente colocou cartaz no metrô, então tinha cartaz no metrô, né? Para Super 11 a gente também colocou cartaz no metrô. Para Super 11 a gente fez evento de campeonato de futebol de várias escolas aqui de São Paulo. Então, só para dar alguns exemplos, o Ed vai falar melhor disso, a gente vem tentando fazer coisas diferentes, eventos de lançamento para os mangás. Então, às vezes a gente faz Henshin Pocket de lançamento, a gente fez para Sailor Moon, a gente fez para Yu Yu Hakusho, a gente está fazendo agora para Fullmetal, a gente fez com Sidonia, né, dentro do nosso Henshin Mais. Sidonia foi o primeiro mangá que a gente fez essa sobrecapa de brinde que a gente deu também no lançamento, e também a gente está dando com Fullmetal para quem assinar, para quem comprou em algumas lojas especializadas e também para quem comprar
aqui no evento, na FENAC. Então, se você comprar Fullmetal 1 aqui na FENAC, você pega no caixa já na hora, depois que você comprar, a sobrecapa, que é um brinde de marketing para Fullmetal. Não vou me alongar, só quis fazer uma introdução. O Ed vai falar um pouco aí do marketing. Tem que ser breve também. Lá na JBC a gente tem um procedimento muito prático hoje. Todas as decisões de marketing é tomada em conjunto com conteúdo e comercial. Então a gente troca bastante figurinha internamente e todos esses brindes vêm de experiências que a gente vem desde a época de Sakura, né? Aquele primeiro evento lá na FENAC, quando eu disse que os nossos eventos iam mudar, a gente ia ter uma estratégia mais próxima do leitor, buscando sempre uma melhor experiência e por aí vai. Como o próprio pessoal do conteúdo fica o tempo todo acompanhando o que vocês falam em redes sociais, a gente monitora isso, a gente depois quantifica isso. O departamento de marketing da JBC é o departamento de inteligência da empresa mesmo. E em cima disso a gente começa a discutir o que seria interessante para esse público, o que realmente ele está querendo, né? Essa sobrecapa hoje, que é uma das coisas que as pessoas estão correndo para os pontos de venda, e aí muita gente pergunta, mas por que vocês já não colocaram direto no produto? Não, porque justamente é um diferencial para o ponto de venda alternativo que a gente chama internamente, mas é as lojas especializadas, onde você pode encontrar outras coisas até. A gente acaba ajudando o mercado a vender mais de tudo um pouco, né? E outra coisa, só para deixar claro também, de novo, aplica essa mesma frase. O que custa vocês colocarem em todos os mangás? Custa bastante, é muito diferente você colocar um brinde em toda a tiragem e você colocar em uma parte dela para alguns lugares, a assinatura, a loja. Então, claro que o custo envolvido é muito diferente para você fazer uma coisa e a outra. Exatamente. E os lojistas gostam bastante que vocês vão nas lojas atrás desse tipo de brinde. Eu trabalho no comercial e eu falo direto com os lojistas que adoram atender leitores como vocês, que conversam, que sabem, estão comprando. Então é muito diferente de você ir num lugar que você só vai lá, uma banca, por exemplo, você só vai lá, olha para cada maneira, pega e paga. Então eles gostam de ter isso para atrair vocês, como o Ed falou, para mexer no mercado e vão nesse tipo de loja. Eles gostam muito da presença de vocês. E claro que banca é bem importante também, sempre que possível a gente também coloca marcador em toda a tiragem, também é super importante, né? O Brasil é enorme, mas a gente também tem que ajudar a fortalecer o mercado, os pontos de venda. Quando você compara o Brasil ainda com outros países que têm mercados maiores de quadrinhos, os caras têm muito mais lojas especializadas que a gente. Então, é muito importante para a gente ajudar a que essas lojas também cresçam, que a gente tenha também muitos e muitos pontos especializados de venda. O Cássio foi para o Acre recentemente. O Acre existe, tá? Por exemplo, tem pessoas que não sabem que existe o serviço de assinatura, que isso pode facilitar o acesso ao título, mesmo não tendo uma distribuição em banca legal, ou mesmo uma livraria especializada ou uma FENAC lá para poder vender o título direto para ele. Bom, eu vou contar rapidinho sobre essa sobrecapa e sobre o plano de Fullmetal. Fullmetal, a gente, um pouquinho antes de eu sair de férias, a gente já tinha definido o que a gente ia fazer de assinatura e de ponto de PVA. Só que aí, no meio do caminho, o Rodrigo assumiu o departamento seguinte e teve a sacada de pegar a ideia da sobrecapa e levar isso para os pontos de venda alternativo, para as lojas especializadas. Confesso que no primeiro pensei muito em custo, que é o que o Cássio está falando. Eu falei, mas como vai ficar o manuseio disso? E aí que é legal ter as áreas bem próximas. O comercial já tinha feito um teste de como poderia colocar a capa sem que ela sofresse tantos danos e acabaram me convencendo que seria uma coisa legal fazer. Então, a partir daí, a gente começou a ideia do sobrecapa nasceu com o Sidônia, com a ideia de você podia fazer pôster. E eu sou um dos culpados de a gente não ter aqueles pôster gigantes, porque eu sempre falo, as casas cada vez mais não tem espaço para colocar pôster. Aí o cara vai e dobra o pôster e tira uma pasta para quê? Porque toda hora que for mostrar para alguém, ele vai ter que abrir de novo. E cada vez que você dobra, você estraga seu pôster. E eu acho que o brinde tem que ter um sentido, ele tem que ter um motivo. E aí nasceu essa sobrecapa, que ela é pôster ou uma sobrecapa se você quiser. E aí você decide o futuro dela, né? Como a gente sempre fala, todo
todos nós aqui adoramos mangá e adoramos brindes e adoramos um monte de coisa. Então, a maior parte das coisas que a gente faz, claro que a gente também é limitado sempre pelo orçamento, como o Red diz, a gente nem sempre pode fazer tudo que a gente quer, mas tudo passa muito também pela nossa experiência, coisas que a gente gostaria de ver, coisas que a gente acha bacana, né? Que a gente acha prático. Então, tudo passa muito pelo que a gente gosta também e pela nossa experiência, né? Isso, e aí é um trabalho, o meu trabalho é entender todo esse mecanismo e passar para a diretoria de uma forma assertiva. Eu não posso correr nenhum risco. Então, quando eu vou falar de um gasto, eu tenho que falar, isso aqui vai ter incremento em venda sim. E aí eu agradeço a todos por ter captado essa ideia da sobrecapa, porque Fullmetal é um sucesso. Tanto em assinatura, tanto nas lojas especializadas, tanto nesse departamento como FENAC, Amazon, ele é um sucesso. Então, esse tipo de retorno de vocês é muito importante para que a gente traga mais brindes, mais coisas específicas para os fãs. Então, de uma estratégia já definida, uma sacada de um colaborador, que foi o Rodrigo, de sacar esse momento e pensar no formato. O Rodrigão ali no canto, aviação de olho. De envio, eu acho que fez com que isso viabilizasse uma coisa super bacana para vocês. No final, somos todos fãs que o tempo todo tá pensando em como eu receberia esse mangá de verdade, como seria o melhor formato e como viabilizar, né? E como viabilizar isso, que aí tem o versus orçamento dentro da empresa, que aí não tem como negar, assim, um organismo vivo empresarial, não tem como não falar de gastos. E assim, por mais que o coração fale mais alto, que às vezes acontece isso, né, gente? A gente às vezes fala, meu, eu vou fazer isso, puta, fica legal, e assim, mas putz, vamos pensar de uma outra maneira. Isso faz com que a gente brinque com a criatividade interna, né? E o legal da sobrecapa é que ela efetivamente agrega o produto, não é um brinde aleatório, é algo que realmente agrega. Exatamente. Inclusive também os nossos marca-páginas. Por que a gente não costuma colocar todos eles encartados? Também tem um motivo. O primeiro deles, volto a dizer, é o custo, que ele encarece realmente. Mas a grande sacada desse marca-página é levar o leitor ao ponto de venda. Teoricamente, vocês devem receber, quem compra em loja virtual, algumas lojas já devem colocar o marca-página dentro do seu pacote. Então, às vezes, você recebe de graça mesmo. E essa que é a ideia. É você ter um produto que você conquistou de alguma forma. Você foi lá, estava no momento certo, tinha ainda estoque, pegou, sabe? Ou você recebeu de brinde de uma loja que você comprou. Isso faz você valorizar mais aquilo que você recebeu, né? Fideliza o cliente, né? Com certeza. E assim, acho que a gente fala sempre em custo, é legal até a gente explicar. Pensem o seguinte, a gente vai colocar alguma coisa no mangá, seja, vamos falar do marca-página, que é o mais simples, tá? Você imprimiu o mangá, você imprimiu o marca-página. Você precisa que alguém pegue esse marca-página e coloque no mangá. Um a um. Isso chama manuseio. Isso é um custo. Depois, você precisa plastificar esse mangá pro brinde ficar lá. Isso tem um custo, né? Muitas vezes, aonde você imprime o marcador não é o mesmo lugar que você imprimiu o mangá. Então você tem que transportar. Tem um transporte, tem outro custo. Manuseio. Às vezes, aonde você vai plastificar não é o mesmo lugar onde você imprimiu. Você tem que ter outro transporte. Isso custa. Então, tudo tem um custo envolvido, pessoal. Nunca é fácil de fazer as coisas, tudo tem custo envolvido. Então tudo sempre tem que ser muito bem planejado, bem estudado, qual que vai ser o custo-benefício da coisa, porque tudo custa, nada de graça nessa vida hoje em dia. O Brasil é gigante, qualquer ação nacional que implique em transporte dificulta muito isso, de verdade. Sei lá, alguns mais internados podem até perceber, tipo, uma DINAP da vida, ela sobe para chegar lá nos interior de Manaus, mesmo no Rio, tem lugares que é muito difícil chegar o material. Então, pensando nisso, né, o próprio Acre. Então, pensando nisso, as lojas especializadas vêm surgindo, e as lojas online que vêm surgindo, os trabalhos que têm feito em FENAC, Saraiva, Amazon em si, são muito importantes para dar acesso às pessoas. Gente, tem muita gente que não sabe nem o que é mangá ainda. A gente acha que não, mas não vive, não respira o
a mesma informação que a gente aqui, entendeu? Que está aqui em São Paulo, que está aqui nas principais capitais. Então, assim, ainda tem muito trabalho para ser feito, né, nessa questão de divulgação. Muito trabalho mesmo. A gente vai para a próxima? Vamos, quer falar sobre o comercial? Vamos deixar a Carol falar um pouquinho? Vamos. Fala o seu dia a dia, Carol, a parte de relacionamento. Bom, eu faço todos os mangás que vocês compram por aí, fora de banca, chegarem nas lojas. Então, se vocês compram um mangá na Amazon, fui eu que coloquei lá. Se vocês compram um mangá na Saraiva, também fui eu que coloquei lá. Então, na FENAC, a gente fez agora um super lançamento. A gente estava um tempo já sem trabalhar com a FENAC, foi muito bom retomar isso. A gente sabe que tem uma gama gigante de pessoas que visitam, é uma loja super legal, então a gente ficou muito feliz de retomar. Inclusive a FENAC é um parceiro bem antigo mesmo, já fizemos eventos juntos. Eu nem estava na empresa. Até mesmo, tirando os eventos de lançamento, eventos em grandes eventos como o Festival do Japão. É uma empresa que sempre apoiou a gente. E teve um período assim que realmente ficou sem produtos e não entrou uma sinergia. E aí a Carol com o Dailson conseguiram reatar essa aliança. O Felipe também da FENAC também foi um dos principais cabeças para fazer que aquela coisa andasse. E a Ana, né? A Ana está de férias, não está aqui, também não pode trabalhar. Da FENAC também puxou essa missão de colocar mangás. Porque sentiu a falta de vocês. Ela falou, nossa, tem muita gente que chega em mim e fala, por que não tem mangá na FENAC? Por que não tem mangá? E aí ela foi atrás da gente, a gente falou, não, vamos colocar mangá na FENAC. E agora estamos todos aqui. E sobre a sobrecapa, o comercial ficou muito feliz do marketing ter decidido fazer, porque a gente estava incomodando bastante ele sobre isso. Foi legal com o Sidônia e a gente falou, não, o Fullmetal vai ser animal. A gente prova pra vocês com números e a gente ficou no Ed todos os dias falando, vai vender, faz. E aí a gente conseguiu e foi muito legal. Os lojistas ligaram, às vezes no mesmo dia que chegou o mangá pra eles, falaram, meu Deus, acabou, eu preciso de mais. A gente falou, meu Deus, não tem mais, e agora o que a gente faz? E foi muito bom pra gente ter esse retorno deles de que vocês gostaram muito do brinde, compraram bastante. E é o que eu falei mais cedo pra alguém aí, foi uma loucura, porque chegou o mangá, acabou, a gente pediu mais, aí acabou, e aí tá assim, e a gente não sabe o que faz lá no comercial, né? Só pra finalizar, como eu falei, a sobrecapa começou com Sidônia. Quem comprou Sidônia aqui? Vocês devem ter visto que existe uma evolução da sobrecapa do Sidônia para essa. Então, uma coisa que eu falo assim, quando a gente está fazendo o teste e vocês realmente apostam junto com a gente, a evolução é certa. A gente vai chegar sempre no melhor que vocês desejam, mas é passo a passo. São coisas que nunca existiam aqui no Brasil, né? Então, até o Japão acaba hoje já começa a influenciar a gente. Vamos fazer determinado brinde, vamos fazer tal coisa que é mais interessante. Inclusive... Pode falar, Érica. Sei lá, você deu a ideia do que você quer falar. Hoje todo mundo recebeu sacolinhas com brindes do evento. Inclusive isso. Sim, são 3 posterzinhos, né? Um do Sidônia, o do Fullmetal. Deu Sidônia, muito bom. E o mais... Calma, vou segurar esse. Esse aqui é mais bonito. Esse aqui da Naná. Que é o que ela mais gosta. Sim, que eu mais gosto. E é uma ação de marketing também, que é mais pro evento mesmo, que eu achei super divertido, que é uma coisa que, como é um tamanho A4, você pode guardar numa pastinha, você não precisa dobrar, pode... Exatamente, vai no conceito que eu falo do pôster dobrado. Então aqui você pode... As pessoas que gostam de arte podem guardar isso numa pasta e mostrar tranquilamente sem danificar esse pôster no futuro. Aliás, falando em Anohana, a gente demorou bastante para eles aprovarem os materiais de divulgação pra gente, né? Então, no lançamento a gente tinha muito pouca coisa aprovada, né? Mas agora a gente conseguiu aprovar várias coisas e quem assinou Anohana parece que vai se dar bem, né? Vai ter surpresas. Surpresas. Pois é, ainda ninguém podia assinar, pessoal. Aquele marcador fofíssimo. Então esses posters assim, na verdade, é um gesto de gratidão. Mesmo todos que estão aqui, eu acredito que tem leitores aqui que já tinham comprado Fullmetal. E assim, a gente deseja que todo evento da JBC, como algum parceiro ou livraria, ou aqui da FENAC, ou na Saraiva, ou qualquer lugar, seja uma experiência boa para vocês. Então isso, o que a gente entregou hoje, essa colinha, é um muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. Boa.
que não quer dizer que em todos os eventos a gente vai ter pôster, que em todos os eventos a gente vai ter divulgação de título novo. As pessoas acham que cada evento tem que ser igualzinho o próximo e a gente não gosta muito disso, né? A gente gosta de mudar e de fazer coisas diferentes. Nem sempre. Sempre pensando em coisas novas, sempre pensando em mudar. Isso que não tá bom, vou mudar, já foi. Porque nem sempre dá para fazer as mesmas coisas, né? A gente depende de muitos fatores aí, de aprovações, de ter coisa para falar. Então não dá para fazer sempre tudo igual, né? Como eu falei lá no começo, de uma edição para outra, existe muita diferença. Faz muita diferença porque existe uma questão técnica, né? E tecnológica, tanto técnica evolução, e tecnológica, né? Nesses 10 anos, porque eu dei uma olhada ali e falei assim, pô, o material não tá legal. Tá? Como não tá legal, não vale a pena repetir dessa forma. Então a gente pegou e falou assim, vamos ter que refazer tudo de novo esse material. Tá? Então esse material é zero, do zero de novo, com mais detalhes, tá? recuperando detalhes que não havia na edição anterior. Um exemplo disso é só você ver a parte lá de cima, que na primeira edição ela ficou totalmente chapada em preto, perdeu totalmente o detalhe. pode ficar em pé, quer mostrar. Não, mas não acho que fica Viu como a gente sofre? E aí, com a nova edição, a gente conseguiu recuperar os detalhes, tanto da imagem, da iluminação, quanto de retícula mesmo, que se perdeu muito. Acho que o próximo slide tem mais um exemplo, Ed. Aqui, ó, principalmente na igreja, então você não vê o teto, e na nova edição você vê todos os detalhes de volta. E o padre mesmo, o pai Cornelo, aqui a retícula estava meio... Como posso falar? A retícula estava meio... Pigmentada. Ele estava mais carregado. Estava mais carregado e não tinha tanto detalhe. Eles perdiam todo esse degradê e ficava uma coisa meio plá. Eu poderia explicar isso no Tecnês, tá? Mas acho que o pessoal não falou que não. Né? Então, mas é para mostrar para vocês essa parte aí, o quão diferente é da edição, da primeira edição, e o que vocês estão ganhando, tá? O que vocês estão ganhando com a nova edição. O que acontece é o seguinte, Fullmetal é um material antigo, mesmo no Japão, antigo. A gente sempre fala isso em eventos para vocês. Nem sempre os caras têm material digital para mandar pra gente. Na maioria das vezes eles não têm. Só os mangás mais recentes. Então, algumas vezes eles têm, a gente tem que perguntar para eles se o material é digital, é verdadeiro. Por quê? Porque eles mandam material digital falso pra gente, que eles mesmos escaneiam. Eles escaneiam e mandam e nem sempre vem numa qualidade boa. Então, muitas vezes quando eles não têm material digital para mandar pra gente, o Fullmetal é um caso, a gente mesmo escaneia aqui no Brasil. E o que acontece? A diferença de 10 anos na tecnologia, vocês podem imaginar. Essa é a diferença que a gente está mostrando para vocês. Então, desde o scanner até a montagem faz uma diferença gigante. Exatamente. De programas, qualidade do scanner, o próprio escaneador. Pois é. A própria gráfica e impressão, né? Que muda tudo. Muda tudo. Hoje está melhor, né? Do que há 10 anos atrás, 6 anos atrás. Pois é, então hoje a gente consegue fazer coisas que não dava para fazer também. Então, a gente ganhou coisas novas tecnológicas que nos permitem fazer coisas que antigamente não dava, e também a gente ganhou conhecimento, a gente passou também a querer fazer coisas diferentes nos mangás do que a gente fazia lá atrás. E isso é uma coisa legal, só fazendo um parênteses que o Cassius falou, que quando o mangá chegou aqui no Brasil, quando o JBC e Conrad começaram a lançar, não existia um histórico de uma experiência, alguém com experiência nisso. A gente foi na unha, foi no braço, isso foi sendo desenvolvido. Tentativa e erro, né? Foi sendo desenvolvido por Conrad, pela JBC, então a gente já falou isso em outros eventos, é um processo contínuo de melhora, não só na parte técnica, mas também na experiência que a gente vai adquirindo. A gente aprende a ir fugindo das armadilhas para tornar cada vez melhor. Agora o próximo slide acho que a Erika vai mostrar uma parte legal de edição, né, Erika? Uma coisa que não era muito possível com a tecnologia era fazer edição de arte mesmo, né? Quando, a primeira vez, as famosas caixas. As famosas caixas brancas tampando japonês e colocando o nosso texto traduzido, porque não tinha muita tecnologia ou know-how mesmo para conseguir retocar a imagem, restaurar a imagem. Na verdade, assim, tecnologia tinha, só muito caro. Uma mesa digitalizadora em 2000
conhecer esse negocinho, dava pra morar com um carro. Aí, E tinha que ter a pessoa que dominasse também. Pois Não é. era só comprar e então, e aí? Como que faz? Vocês podem ir na FENAC e comprar uma mesa de tesoura da Wacom por menos de R$1.000, tá? Naquela época, impensável. E aí, hoje em dia a gente tem o Douglas também, né? Não tinha Douglas. A gente tem o Douglas que o cara faz umas edições de imagem assim, ninjas, cara. O Quando fica cara bom é muito ele, mas foda. quando fica ruim também é ele, tá, gente? E aí, por exemplo, ele restaurou toda a parte da estante de livros e a gente conseguiu voltar o texto sem ter essa caixa. Você vê, ele tem que restaurar o desenho, porque muitas vezes é isso, é restauração de Restaurar e redesenhar. e deixar igual. É isso. No caso do livro é fácil, tá, gente? Até eu faria. Agora tem umas coisas assim que sem chance. Eu deixo na mão do Douglas. Até essa coisa de restauração é uma coisa também relativamente recente. As pessoas conseguirem fazer, virar uma prática, até virar assim, o habitual, é o normal. Pra gente, né? Pra gente. Pra JBC. Sim, aí Não é eu todo acho mundo que faz. Não é todo mundo que tem a mãe. Acho que o próximo também mostra um pouquinho. A gente também começou a mudar um pouquinho, né? Tem alguns balões que a própria autora desenhava uma onomatopeia. Uma coisa que a gente faz muito é retocar, tirar essas onomatopeias que estão dentro de balão, colocar, adequar com fontes que condizem, por exemplo, que é um leão rugindo, no caso, e adequação mesmo de tipo, uso diferente de fontes. Uma coisa que antigamente se usava era a mesma fonte para tudo, né? Tanto dentro do balão quanto fora do balão, e aí a gente começou a tentar com os detalhes mesmo, tentar deixar próximo. Diversificar bastante. Tentar deixar bem próximo como é que foi feito no original. A próxima. Criar uma identidade visual. né? Isso é uma coisa bem importante da gente falar, porque as pessoas às vezes se preocupam com coisas tão sem sentido nos mangás e às vezes não percebem detalhes tão bacanas. A gente já, desde antes de eu entrar na JBC, eu tô já há 4 anos lá, desde há 6 anos mais ou menos, né, pelo que o Marcelo tinha me falado, a JBC veio fazendo um trabalho de, na hora de diagramar os seus mangás, tentar utilizar fontes muito parecidas com a fonte original japonesa. Por quê? Se o Thiago tivesse aqui presente, não de férias, ele diria que para ele, a experiência de ler mangá, ele que lia os mangás japoneses, passa pela experiência de ver vários tipos de fontes diferentes dentro do mangá. Ele, quando pegava alguns mangás nacionais, ele achava estranho o quão poucas fontes tinha, ou uma fonte padrão só, porque ele explicando pra gente teve várias discussões sobre isso lá na JBC, que é uma coisa natural para eles, faz parte do mangá você ter vários tipos de fontes diferentes para tipo de emoção. Exatamente, para transmitir a emoção do mangá, para transmitir todo tipo de coisa, né? O pensamento é uma, a narração é outra, quando tem alguma. Tipo, o pessoal tá falando no telefone, é outra fonte que usa. Quando berra de um jeito é uma coisa, aí cada tipo de fonte é diferente. Aí um exemplo disso tá aqui, né? Que um exemplo da edição de arte, que seria. Deixa eu levantar. Essa aqui, que não tinha muita edição, tinha só os quadrinhos, e a gente conseguiu adequar o uso de uma fonte mais grave, mais forte, para conseguir dar a indignação do Ed, Dá um tom, né? Dá um tom Dá um mesmo. tom. E muito sobre isso mesmo, que tipo, o uso de fontes de comentários, que é diferente, e aí assim por diante. Você dá uma olhada nos mangás, você vai ver que cada tipo de fala tem um tipo de fonte diferente. Isso é uma coisa que a gente já vem fazendo faz tempo, tá? Já de antes de eu entrar na JBC. Na verdade, até acontece o contrário. A gente até tem uma dificuldade, a gente não tem como fazer todas as fontes, todas serem muito próximas. Às vezes o pessoal de arte quer fazer. Então eu tinha um problema com isso, na verdade, já antes com a Gia Mabel, que era da arte, agora com a Érica, porque todos eles e todo mundo que sempre trabalha lá é sempre fã e quer deixar o mais próximo, só que você tem que também ter, fazendo o tempo certo, ter um tempo de produção, e nem sempre dá para você também ficar lá e fazendo. Então a gente teve que chegar no meio termo de fazer o máximo possível dentro do tempo de produção do mangá, né? Agora,
Uma coisa curiosa, e talvez seja um caso engraçado, a gente já chegou a ler por aí o contrário. Gente reclamando, dizendo, ai, tá muito ruim de ler os lugares do ABC porque tem fonte demais e fica uma baboseira. Sendo que o original japonês tem um monte de fonte, a gente só está tentando seguir o original e deixar o mais próximo possível da experiência. É a palavra da Érica, eu só estou repetindo, porque ela que sempre fala isso. Ela gosta de deixar a experiência mais próxima possível. A Érica lê um pouco de japonês, né, Érica? O Denis também lê. E eles tentam deixar o mais próximo possível do original, né? E o próximo... Acho que era aquele. Era aquele que é da diagramação, né, Érica? Isso, mas essa é mais a parte que eu realizo mesmo, que é o letramento, ver os balões vazios em japonês, apaga, coloca em português. E uma coisa que me preocupa muito é o balanço do tamanho do balão e do tamanho da fala. Porque na edição anterior, por ser menorzinha, ela tinha restrições quanto ao tamanho de fonte. Você não pode colocar um fonte muito pequeno porque não dá pra ler. Aí, no caso, ficava sempre muito explodido, lotado de fonte, lotado de hífens, o balão não ficava redondo. A proporção era outra. A proporção era outra, era muito menor. E agora que a gente ganhou um tamanho, que é um formato maior, dá muito mais liberdade para conseguir transformar as frases e deixar muito mais encaixado no balão. É uma coisa que, na hora de você ler, você não fica travando, tipo, nossa, que suaviza a leitura. Suaviza a leitura, fica mais fluido para ler. E é uma coisa que eu me preocupo muito, com um toque muito... eu tenho toque, né? Ela mesma reconhece, ela tem toque pra caramba. É um toque ótimo, é um toque de perfeccionismo, né, Érica? E aí, uma coisa que eu me preocupo muito se o balão, a fonte não tá tipo pra baixo ou pra cima, ela tem que estar bem no meio do balão. E balão relativo, né? Esse aqui no canto, o balão ele tá cortado, mas ele tá não necessariamente no centro, mas tem que ver como é que fica toda a composição mesmo. Eu me preocupo muito com isso. Então, mais ou menos isso. Essa vai ser uma coisa engraçada, né? Porque a Érica ela tem uma visão de como fazer os balões, né? E eu tenho uma outra visão. A volta plotter, às vezes eu fico, meu Deus, o que você fez? Porque são visões diferentes e tal, mas a gente procura deixar um meio termo, né? Tem vezes que ela chega assim, não, Denis, o balão tá, as frases estão muito zigue-zagueadas e tal, né? Aí eu falo, tá bom, aqui eu não gosto muito de deixar muitos hífens, né? Porque cansa também a vista, fica muito truncada a leitura. Não, mas eu tento não deixar com hífen também. Não igual o Denis. Ok. Só vamos brigar aqui. Uma coisa bacana, exatamente isso que o Denis falou. Todos nós trabalhamos juntos, gostamos de mangá, sabemos o que a gente está fazendo, só que cada um gosta de fazer de um jeito. A gente tem uma linha mestra de trabalho, mas cada um tem uma ideia de como aquilo tem que ser feito. E o bacana é que todos os dias a gente tem que encontrar um jeito de chegar num meio termo de todos nós. A gente acaba tendo várias... Isso é uma coisa muito legal de trabalhar em redação, né? Eu trabalhei em várias redações diferentes, é sempre igual. A troca que você tem de experiências, de vontades, de visões é uma coisa muito bacana. E isso acaba transparecendo no trabalho final, né? No resultado final do trabalho. Vou dizer uma coisa, já fui vencido várias vezes pelos balões da Érica. Eu falei, melhor deixar desse jeito mesmo, que tá mais bonito. Mas é isso. Agora, se dá essa discussão toda em arte, agora você imagina em texto. Pois é. Pois é. O texto... Pois é, antes da Érica fazer a diagramação, vem a parte do texto, né? A gente pega, nesse caso de Fullmetal, a gente resolveu usar a tradução original. A gente tem dois arquivos na JBC. O arquivo original, que veio do tradutor, e o arquivo final, que já passou pelas edições de texto do Arnaldo Oca, que era o revisor de tradução na época, e do Marcelo Del Greco, o editor na época, e das pessoas que trabalhavam junto com o mangá. A gente pegou o primeiro texto, o texto original, né? Eu ia falar, né, Thiago, mas você não pode responder, fica aí. Eu senti ele meio tenso aqui agora, Não, porque se tiver alguém a gente tem outras gente de várias áreas do JBC, mas se tiver alguém do RH aqui, ela vai brigar comigo, então não pode. Pegamos o texto original, né, da tradução, as traduções originais, e aí foi passado para o Thiago, para ele revisar essa tradução, então olhar como estava a tradução, e adaptar essa tradução à luz do que a gente conhece hoje,
tem sempre uma diretriz. É tentar deixar a tradução o mais próximo do original possível. Essa é a primeira diretriz. Então é a primeira coisa que o Thiago tem que olhar ao fazer a revisão, preparação de texto. Em segundo, ele tem que identificar pontos-chave problemáticos, nome, etc e tal, separar isso para a gente discutir o que a gente vai fazer, né? Então, o Thiago faz toda a leitura do volume, faz todo o trabalho dele, anota essas coisas e antes de enviar o arquivo, ele coloca as coisas que ele anotou em discussão, né? Em princípio comigo, mas com a redação, né? Geralmente sobra até pra arte, viu? Tem até um vídeo aí pra vocês terem uma ideia do que acontece. Pois obviamente que tem mais gente que trabalha no JBC, só na redação, além de nós, ainda tem minhas duas assistentes editoriais. Eu já falei da TAC, da Marina TAC, e tem a Érica Jurdi. Era para elas estarem aqui com a gente, infelizmente elas tinham coisa melhor para fazer, né? Mas elas gravaram vídeos para vocês. Então o vídeo da Érica, acho que é o primeiro, ela vai falar um pouquinho de como são essas discussões de texto na redação JBC. Oi gente, para quem não sabe, eu sou a Érica, eu sou assistente editorial aqui na JBC. E meu trabalho ele é ler os mangás, revisar, deixar eles o texto com mais carinho em português, quando eles dizem ainda um pouquinho com japonês ainda. E meu trabalho também é discutir bastante com o Thiago, que é o outro assistente editorial, para quem não conhece o Thiago, e o japonês da redação. O trabalho do Thiago, basicamente, é a primeira revisão da tradução. Então, ele, como é fluente em japonês, do Japão recente, quando ele era criança, ele entende de japonês mais do que qualquer um aqui dentro. Então, o trabalho dele é fazer essa correção da tradução. E o meu trabalho é pegar essa correção da tradução e deixar um pouquinho mais brasileira, mais natural a leitura mais natural no português. Então, de vez em quando rolam umas discussões interessantes, assim. Inclusive o Thiago está de férias, vocês só vão saber a minha versão dessa história, então, oi Thiago, se você estiver aí. E como ele está de férias, até meus dias estão meio parados aqui, não tem nenhuma treta, nenhuma briga, nada, tá meio sem graça. Então, o que aconteceu logo no primeiro volume de Fullmetal, a primeira coisa, a primeira página de Fullmetal, quando você abre, foi a grande discórdia da vez. Quando eles fazem a troca, a primeira troca equivalente deles lá para poder tentar ressuscitar a mãe, o termo dessa troca ele é repetido durante toda a série do mangá. Em japonês é o mesmo termo, ele é imutável. Só que em português ele é um verbo, o verbo levar no caso. Eu acredito que o verbo precisa ser conjugado. Não tem jeito, você não pode colocar um verbo fixo e esperar que ele funcione em todas as falas, 100% das falas do mangá. Isso não existe. Então o Thiago não queria de jeito nenhum que o verbo fosse na terceira pessoa do plural, porque, segundo ele, lá na frente que vai ter a revelação, né, E eu tive que brigar e falar que não, que levaram terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado, pelo amor de Deus. Ele não sabe quem levou, então como é que a gente vai colocar que quem levou? Enfim, eu contando aqui agora, você fala, por que vocês brigaram por causa disso, Érica? A gente brigou, a gente ficou 2 dias brigando por isso. Não foi um dia, não foi uma hora, foram 2 dias. A gente saiu daqui, voltou aqui de manhã no dia seguinte e a gente ainda estava discutindo isso. E eu acho que o Thiago estava bravo comigo porque a gente já tinha brigado por causa de uma nota de rodapé no Blood Book da Front 1. De onde ia entrar aquela nota de rodapé? E no final das contas entrou no lugar onde eu tinha pedido, mas acho que também entrou 2 vezes. Assim. Mas, enfim, é isso. A gente discute bastante. Mas por coisas que aparentemente são muito pequenas. E eu sei que vocês devem estar pensando, por quê? Por quê? Mas é importante pra mim, é importante pro Thiago e é importante pra gente da redação. E eu queria agradecer
e a TAC, a TAC, que ficaram do meu lado, que me apoiaram nessa briga contra o Thiago. O Thiago volta das férias, a gente sente sua falta também. E é isso. Oi, eu sou a TAC e eu também trabalho na parte de texto junto com a Érica. Bom, a minha parte, como a Érica disse, a gente revisa a parte do texto. Então, a gente recebe o boneco, depois a plota e a gente vai vendo se o português está adequado ou não. Então, assim, nessa parte de revisão a gente precisa de muita atenção, obviamente, assim, todos os processos, né? Para ver se o português está adequado, para não ver se está um português truncado, que ele vem direto da tradução do japonês. Então, a gente vai adequando para o português. Bom, então, nessa parte, a nossa atenção é muito, muito necessária. Então, assim, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado também é, por exemplo, na parte da sol, ele é bem mais formal. Então, se a gente vê um Ed falando, por favor, pro Bissec, você poderia me ajudar? E o Alfonso falando, e aí, bro, vamos lá correr, bater em todo mundo. Então, assim, não, isso não pode acontecer. Então, a gente também tem que ter esse cuidado na hora da revisão. Uma coisa também que é interessante de trabalhar com o mangá, que a autora, a Arakawa, ela põe às vezes algumas frases em japonês, só que em letras romanas. Então, notar isso e poder traduzir foi uma coisa muito divertida de fazer. Se vocês notarem isso, eu vou ficar muito feliz. Então, eu estou muito feliz de poder trabalhar com o Fumeto, porque foi um dos primeiros mangás que eu consegui, eu completei em japonês, pude ler, vi no anime também. Então, poder trabalhar com ele é muito, muito gratificante. Não sei mais o que falar. Bom, depois desse recado fofinho da TAC e o recado tão amistoso da Érica pro Thiago, né? O Thiago, que fique bem claro, não sabia que tinha esse vídeo, porque ele realmente está de férias, então ele não imaginava que ele ia ser atacado aqui pela Érica. No próximo evento a Érica vai estar. O Thiago falou alguma coisa ali, mas eu não posso falar porque ele está de férias. Já teve uma pessoa aqui que falou que vai ter a volta. Quem quer que seja. Não sei quem é. Não, pois é. Eu acho que as coisas na segunda-feira na redação vão ser bem quentes, porque o Thiago volta de férias. Acho que vai ser bem legal. Mas isso é muito legal, os dois vídeos são interessantes. Como eu falei, era para as duas estarem aqui, infelizmente elas tinham outros compromissos melhores, né? O quanto a gente tem que conversar e discutir e falar, e a gente faz isso para chegar no resultado final dos mangás para vocês, que vai ser publicado, né? Então, a gente tem toda essa discussão, primeiro até quando o Thiago, né, levanta os termos, fala do que vai rolar ou não. Quando ele falou isso, nem tinha tido essa discussão ainda, a gente discutiu outros termos primeiro, do que a gente ia fazer, falar e etc. O texto vem para mim, eu dou uma lida em Word ainda, para também já revisar e também fazer uma preparação, porque muitas vezes, tanto do tradutor quanto mesmo do Thiago, o Thiago já faz essa primeira parte, acaba tendo muitas, como a Taki falou, japonesices no texto, né? Então tem coisas que são traduções um pouco literais do japonês e que não funcionam em português. Então faz parte do nosso trabalho mudar isso, deixar expressões mais palatáveis para o público brasileiro, né? Depois de mim, vai para a Érica faz a diagramação, faz o letreiramento, né? Ela monta o mangá, ela põe as letrinhas do balão, ela mexe nas fontes, escolhe as fontes, ela faz a maior parte das nossas diagramações, mas a gente tem alguns colaboradores externos também, né? A gente tem, inclusive, é sempre indicação de um conhecido, tal. Temos uma amiga dela que tem um toque parecido com o dela, ela só é diferente porque ela tem cabelo azul, né? O toque é o mesmo. É porque eu ensinei pra ela ter esse toque. Você que ensinou e a Elizabeth, então um beijo pra Elizabeth. Ela repassou o toque. Isso. E aí, da diagramação é impresso, o mangá é impresso num print ou num boneco. O Fumeto veio pra mim aí. Pois a gente tem duas coisas que acontecem. Ou a gente imprime já para revisão, ou às vezes não. Às vezes o Marcelo gosta de pegar o arquivo diagramado no computador e revisar no computador. Com as imagens já. E aí então foi pro Marcelo.
Ele leu de novo. E aí foi impresso para as meninas lerem. E aí que veio quer dizer, já tinha tido discussão quando eu li, depois quando o Marcelo leu. Coitado do Thiago, todo mundo discute com ele. É porque o Fullmetal tem um adendo, um complicativo, porque ele já vem de duas traduções dos dois animes e da versão anterior do mangá. Então, qualquer mudança tem que ser muito bem pensada, muito bem explicada para se justificar ela, né? Não pode ser uma coisa aleatória, eu prefiro assim, não, é uma coisa aleatória, e aí que surgem as discussões, porque o Thiago, que não está aqui presente, né? Sim. Deixa bem claro, mas é sempre bom lembrar que ele foi alfabetizado em japonês no Japão quando era criança, em Nihongo, né? Sempre importante lembrar isso. Ele vem, né? No meu caso, por exemplo, foi com a mudança da alcunha do Armstrong. Ah, pois é. E foi uma coisa que só ele pegou, que ninguém, acho que no mundo pegou. Essa é uma história bem legal. É uma tremenda sacada, é uma pena que ele não está aqui para contar. Eu acho que era do Tucker, não era do... Não, foi a do Tucker, foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo, mas a do Armstrong tem um detalhe, uma menção ao velocista, né, ao Louis Armstrong, que faz relação ao poder dele, né, a força alquímica dele, né, e que tinha passado, e aí é uma das coisas que foi alterada nessa nova versão, foi levemente a alcunha dele, mas para fazer esse sentido. E veja bem, quando a gente fala discussão, é no melhor sentido da palavra, né? É discussão de discutir mesmo qual é o melhor termo e tal. A gente não chega nem a via jogar o computador um no outro. Não tem, a gente não, né? Não tem rink, luva de boxe, nada disso. É só a discussão de termos mesmo, né? Mentira, tem um octógono sim. Não, mas o octógono é no outro andar. É no outro andar do comercial, da Carol e eles brigam. Lá eles brigam feio. Olha, ela concorda. Eu às vezes presencio essas discussões e são bem profundas, elas são filosóficas até. Então você fala assim, nossa, meu, não se meter ali. Não, mas é importante pra gente também gerar com um novo produto uma nova experiência para vocês, não ser aquela mesma coisa, não ter nenhuma surpresa, né? Obviamente a gente não vai fazer uma alteração para tipo, vamos ferrar com os, vamos deixar todo mundo puto da vida, vamos irritar, não, são coisas assim que são plausíveis, que são discutidas, mas ao mesmo tempo para gerar uma experiência nova, um produto que é muito amado, né? Com um título que é muito querido. Pois é, na verdade o que acontece é que assim, como a gente sempre diz, a gente estuda título a título, então cada título a gente vai estudar como a gente vai fazer aquele título, então tem uma conversa sempre prévia com o tradutor, a gente faz um direcionamento, faz assim, assim, assado, e depois também, já com o Thiago, como a gente vai fazer, o que a gente quer fazer com esse título, o que dá pra gente fazer, como a gente vai fazer com os nomes, então a gente sempre discute já antes do que a gente vai fazer, e depois a gente acaba tendo várias conversas de novo sobre termos, frases, etc e tal, e o problema voltando ao vídeo da Érica, o que acontece é que muitas dessas discussões são e parecem intermináveis, porque na maior parte dos casos não tem certo e errado. Não tem certo e errado. São pontos de vista. É um ponto de vista e é uma decisão editorial que a gente vai ter. Tem um exemplo aí, né? Tem um exemplo aí. Então, aqui tem algumas adequações de fala mesmo, né? Eu acho que o que mais fácil de ler, eu não consigo enxergar daqui. Esse balão aqui que mudou drasticamente a ideia, porque aqui pegou alguma piada, um trejeito e que foi recuperado do japonês e mudou. Grande parte das falas mudaram um pouquinho, mas não muito. Infelizmente, pela definição não dá pra gente ler o que está escrito ali, mas são frases completamente diferentes, mas que têm um sentido parecido, né? Então, na verdade, é o tipo de coisa que a gente acaba fazendo, às vezes até tendo que adaptar um pouco o texto para hoje em dia, para os dias de hoje, né? Às vezes tem expressões que não funcionam mais tem que atualizar. Como funcionava 10 anos atrás, né? Então a gente é obrigado a atualizar para os dias de hoje. Tem um lance de tradução para ilustrar legal isso aqui, que o Oka que costumava a comentar. E é nosso tradutor até hoje, né? Sim, continua com a gente. Até parafraseando o Fullmetal, você tem que decompor para recompor, né?
É uma mutação que você faz quando você faz a tradução. Na verdade, o tradutor, a língua japonesa é muito diferente da portuguesa. Então, quando chega o texto original para o tradutor, ele decompõe todos os diálogos. Ele tira tudo dali, joga aqui e reconstrói. Entendeu? Para fazer sentido em português. Então, obviamente, é uma coisa muito subjetiva do tradutor, o que ele vai entender, o que ele vai absorver dali. Mas é muito importante esse trabalho na hora de reconstruir para a coisa fazer sentido em português. E uma coisa curiosa, a gente teve uma grande descoberta essa semana no JBC. O Thiago nem sabe dessa descoberta ainda. A gente descobriu que, na verdade, o Yoda é japonês. Por quê? Porque muito da estrutura japonesa é o contrário da nossa estrutura de diálogo, de fala. Então, muitas das frases deles, e aí a gente chegou a essa conclusão porque, eu não lembro o que eu estava mexendo, que eu tive que inverter as frases. A gente às vezes tem que trocar a frase de balão, porque eles fazem, eles têm uma construção gramatical que às vezes é como Yoda falando mesmo. A conclusão está no primeiro balão e a construção está no outro balão. Tem uma coisa que às vezes não funciona, né? Em Terraformers acontece muito isso. Em Terraformers, que era o que eu estava mexendo, inclusive, era o 13. Geralmente eu falo assim que nem o Yoda, porque o Yoda ele pega todo o verbo, né? Ele joga tudo pro final, né? Ele vai falando as coisas, e todo o verbo que tinha que estar lá no meio vai pro final. Pois é, e é uma coisa complicada lá na JBC, porque várias das pessoas lá falam japonês, né? Então a gente acaba tendo umas discussões boas, né? Além do Thiago alfabetizado em japonês, o Denis entende, a Erika entende, o Marcelo entende um pouco, a Taki fala japonês fluente, então Muitas vezes é natural pra gente, só que não é natural. Exatamente, e aí a gente acaba tendo umas discussões disso, que eu olho e falo, gente, mas como que passou essa frase trocada aqui? Ah, mas tá normal isso aí. Não é que estava errado, não está errado. Se a gente passar, se for daquele jeito, vai funcionar para quem estiver lendo, mas vai causar uma estranheza. Você vai falar, tem alguma coisa estranha aqui nesses dois balões. É uma ordem não natural para o leitor brasileiro. Então é isso que a gente sempre tenta fazer, deixar o mais natural possível para o leitor brasileiro, né? Tem um exemplo clássico, só bem rapidinho, que é da primeira dublagem do Yu Hakusho, que se vocês pegarem a primeira dublagem lá da Audio News e prestarem muita atenção nas falas da Genkai, elas estão literais. Se você parar para... que como o anime é muito dinâmico, você tem ali a imagem, a absorção da informação e a sua compreensão é mais rápida do que no mangá. Agora, se você parar e prestar atenção em todas as falas da Genkai, ela explicando o que é cada yokai, o que o Suki tem que fazer, cada poder e tal, você fala, cara, o que essa mulher tá fazendo? Não faz sentido. E isso eu só fui descobrir quando, na primeira vez que a JBC lançou o Yu Hakusho, que você olhava assim, não é que tem errado, só não faz sentido em português. A construção pra coisa funcionar tá errada. É estranha pra gente, é estranha pro certo leitor, e errado ao mesmo tempo, é uma coisa maluca. Eu acho que era isso, né? A gente vai para perguntas, é isso, Ed? Ah, tem até um slide de perguntas e respostas, olha que beleza. Ficou bom esse negócio. Adivinha quem fez. De transmutação e tudo. Adivinhem, vou dar uma chance para vocês descobrirem quem fez essa apresentação. Pô, só podia ser a Erika, gente. Então, perfeito, até perguntas e respostas e tal. Pô, só podia ser ela, perfeito assim. Antes de começar as perguntas, só lembrando, o Fullmetal está sendo vendido aqui na FENAC. Quem comprar hoje, esse final de semana inteiro, vai ter o mangá e a sobrecapa, consegue a sobrecapa. E nós fizemos hoje o lançamento também do box do Steins Gate. Pois é, tá sendo lançado aqui na FENAC, box do Steins Gate. Ainda não chegou em nenhum outro lugar, pode comprar só aqui. Ah, é? Venda exclusiva hoje aqui? Carol, fala pra gente, tem esse box em algum outro lugar hoje? Não. Olha só. Onde tem só? Na FENAC. Uau. É só nessa FENAC? Só nessa FENAC. Então é só aqui agora. Não vão pra Paulista, não vão pra Pinheiros. Sério, não vão pra Pinheiros. Fiquem aqui. Mas e se eles morarem em Pinheiros? Compra aqui e depois volta. Não tem muito o que Enfim, fazer. box de Steins Gate a gente está lançando. Tem os 3 volumes, né? A coleção completa em 3. Tem um marcador dentro também, tá? É o primeiro que a gente está fazendo.
Claro, a JBC já fez box antes, né? A gente fez um recheio online pra quem viu. Já teve box do Death Note, né? O Monster Hunter, o Negai Teacher, Cowboy Bebop. E a gente vai voltar e fazer alguns box de alguns títulos. Não vão ser de todos, mas vão ser de alguns escolhidos aos poucos pra quem não comprou, comprar, ou pra quem gostou muito do mangá, quiser ter um negócio mais bonitinho, mais bem acabado, comprar. O box não é vendido separadamente, é só assim, fechado, o box, com a coleção. Por si só já é o brinde. Na verdade é isso. O preço sugerido é o preço da soma dos 3 mangás. Aí, claro que cada loja que for vender faz o seu desconto e tal, né? Mas o box é um brinde que vem para quem comprar os 3 mangás. Mais o marcador. E mais o marcador. E é limitadíssimo, assim, já tem uma tiragem para acabar rápido. E outra coisa, é um bom presente. Se você tem aquele seu amigo que não sabe o que é mangá, e tem aquele preconceito besta de que mangá é só hentai, é um bom título para começar. É um bom título para começar. Eu acho que foi bacana o Ed lembrar disso. Eu gosto de tentar falar isso sempre nas palestras que eu dou, nem sempre para público de mangá, né? Tem mangá e quadrinho de presentes, pessoal. Eu sempre faço isso, eu acho que isso sempre ajuda o nosso mercado e ajuda a mostrar também exatamente isso que o Ed falou para as pessoas, não só que mangá não é só hentai, mas às vezes que mangá não é só Dragon Ball e Cavaleiros. E eu dou sempre exemplo de Dragon Ball e Cavaleiros porque são 2 dos meus mangás preferidos, eu amo Dragon Ball e Cavaleiros, mas tem gente que não gosta de mangá de luta, mangá shonen, mangá... É importante mostrar que existe toda uma gama de temas, né? Então, você tem o Cão que Guarda as Estrelas, é um baita mangá para dar de presente, né? Uma bela mensagem para se passar para as pessoas. Zero Eterno que foi indicado também. Zero Eterno, indicado ao HQ Mix, um mangá em 5 volumes que se passa hoje, mas fala da Segunda Guerra e fala dos kamikazes, né? Do ponto de vista, não é do tipo glorificar os kamikazes e falar que na verdade não é tão legal assim. Pois é. Claro. E é baseado, inclusive, no livro mais vendido da história do Japão, né? O Zero Eterno. Então, o Zero Eterno, por exemplo, é um mangá muito legal de dar de presente. Você tem um box de Steins Gate, é um mangá de comédia, com viagem no tempo, uma história muito louca. Você tem de outras editoras mangás bem legais, bem diferentes aí. Hideout é legal. Essa aqui é a brincadeira legal, assim. Dê mangá de presente. 1000 litros de lágrimas, nem sei como chama. Dê mangá de presente. É bem legal. Principalmente para as pessoas que às vezes acreditam que sempre é o que está no desenho na TV ou tal, mas ele gosta de uma coisa com maior conteúdo. Venha calhar vários títulos que estão sendo lançados em livrarias, em lojas especializadas, que é com esse apelo. Criar uma nova gama de leitores, né? É assim que você começa a criar, catequizando. É legal que o mangá sempre tem aquele aspecto cultural que vem inserido, que é uma coisa tradicional, né? Você realmente acaba tendo um aprendizado. O que eu aprendi sobre a história do Japão com o Kenshin foi um absurdo, né? Ele tem essa pegada legal. Pois é. E já que a gente está falando de caixa, né? A gente não tem nenhum anúncio de título novo para fazer hoje, como a gente falou, a gente não vem... a gente não vai fazer anúncio em todos os eventos, a gente vai lançar as coisas aos poucos, a gente sabe que muitos e muitos títulos estão pesando para todo mundo, mas a gente vai anunciar qual que é a próxima caixa que a gente vai fazer. Né? É um mini anúncio. Pois não é um anúncio de um título novo, mas é um anúncio de uma caixa nova. E a próxima caixa que a gente vai fazer é a caixa de Wish. Do próprio Clamp. Pois o Wish, a menina falou que ela já tem, você pode vender a sua coleção antiga, ou melhor, você pode dar de presente a sua coleção antiga para alguém que não conhece, que você quer muito que conheça, e aí você pode comprar o seu box de Wish, que vem em breve pela JBC. Agora a gente vai fazer... A gente tem tempo para 4 perguntas. Na verdade, estouramos já o tempo mesmo. Estouramos o tempo? Já estouramos. Beleza. 4 perguntas, depois a gente vai pro sorteio. E aí, sorteio? Com certeza. Oba. Hoje a gente... O que a gente vai sortear, Ed? Tem 3 brindes muito bacanas. Ele tá fazendo mistério. É bacana mesmo. Conta logo. São 2 boxes do desenho do Fullmetal, 2 boxes lançados pela série completa. A série completa. São 10 DVDs, né? São 10 DVDs por box. E uma assinatura full, completinha. Uma assinatura completa de Fullmetal. Só da série inteira? Pra receber em casa, direitinho.
Pois é, vai ter uma assinatura. Viu? Agradecer a A2, a Focus, E né? tem um presente especial, então serão 4 Felizardo. Tem mais um? O Lucas que tá ali, ele tá fazendo uma ilustração do evento. Então, assim, é uma arte que vai... marca esse momento, né? A gente vai sortear essa arte também. Porra, Ed, eu queria pra mim. Pô, Rodrigo. Pô, Não era o que a gente tinha combinado, hein? Deixa eu preencher esse papel aí que eu quero ganhar a arte dele. Ô, Rodrigão. A arte, O rei do router se sacaneou agora. Faz ele fazer uma cópia original. Ah, bom, mas será que você acha que ele vai fazer? Ele tem que trabalhar, cara. É o trabalho dele, ué. É, não. É o trabalho dele. Pois é. Bom, então tá bom. E aí, Ed, o quê? Perguntas agora? Vamos aí. Perguntas. Levante a Perguntas, mão. dúvidas. Ó, aquele cara ali já foi o primeiro. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é mais curiosidade mesmo, porque eu estudo para ser tradutor, então eu até entendi o lance do Thiago e da Érica lá. Pra mim faz Lembrando sentido. que o Thiago não está aqui, tá? Não tá, mas avisem ele que fez sentido. A minha pergunta é sobre, eu acho que é uma spoiler, a filosofia toda que vocês têm nessas discussões, qual foi a conclusão que vocês chegaram para manter Central City, né, de cidade central? Ah, isso foi uma discussão grande, cara. Foi uma discussão grande. Se o Thiago tivesse aqui e pudesse falar, A gente ia porque ter uma foi uma palestra só discussão que sobre ele isso. ganhou. Ele queria muito falar porque ele ganhou. Você tá, Eu vou deixar deixa Vai. eu falar. Vem, fica em pé aqui, olha. Ó, vamos deixar esse rapaz Só que a gente não não pode- conhece falar. Só que o Thiago não Olha, tá aqui, hein? esse aqui, na verdade, é o irmão gêmeo do Thiago que não trabalha lá na JBC. Ó, A gente tá vocês que estão gravando e tirando foto, apaguem o Thiago digitalmente, por favor. A tecnologia permite isso hoje. Boa tarde a todos. Meu nome foi citado várias vezes. Sobre Não é ele. Não é ele. o nome do meu irmão. Sobre o Central City, a lógica que eu segui, que eu sugeri ao Marcelo, ao Cassius, toda a equipe da JBC foi a seguinte: quando dentro da obra está se falando, está se referindo a esses locais, Central, East, West e South, eles não estão falando de direção. Apesar de estarem nas suas respectivas direções, é uma cidade chamada Central City. Então, se fosse traduzir para o português, seria a cidade Central City. Entendeu? Então, foi uma tentativa, assim, subindo um pouco no que o Cassius disse, uma tentativa de aproximar ao que é o japonês. Arakawa não quis dizer central no sentido inglês da coisa. Ela deu ao nome de uma cidade chamada Central City. Vamos usar a cidade de Central City, vamos à cidade de East City. O medo do Thiago era, se a gente usasse cidade central, era que muita gente ia falar, é porque é uma cidade central. Entendeu? Exatamente, a Não, capital. Gotham City. Isso, exatamente. Ninguém fala cidade Gotham. Exatamente. É Gotham City. E se O a nome gente, é Gotham City. aí já é um pouquinho mais da extrapolação, mas como você disse que entendeu, levaram, se a gente fosse manter, entre aspas, a cidade central, a cidade leste, teríamos então, será que a gente teria que mudar não sei se tem um Winterfall, mas sei lá, pra queda do inverno, sabe? Então teria essa inconsistência entre uma cidade estar em inglês e a outra cidade estar em português. Então foi só isso mesmo. Foi um ajuste. Obrigado, Eli. Mais alguma pergunta? Ali. O meu também é uma curiosidade. Eu acho que já é muito comum a gente sofrer muito preconceito tratando como mangás, anime, coisa de criança, infantil. Eu queria saber se tem gente que entra na JBC não gostando de mangás e acaba saindo assim com outros pensares, assim, nossa, isso não é um assunto de criança, que a gente tem, até o próprio Fullmetal traz um assunto um pouco mais pesado, que eu acho que infantil estaria Tem, isso acontece. É claro que, em geral, quem acaba trabalhando na parte de redação, na nossa parte, normalmente já conhece, gosta, lê mangá. Em outras áreas da empresa, nem sempre a pessoa já conhece do jeito que a gente conhece. Às vezes conhece exatamente como você falou. Mas, nossa, vocês trabalham com mangá e, ao trabalhar lá, sem dúvida, acaba se deparando com títulos mais adultos. Death Note, né? Death Note está longe de ser para criança, né? E descobre que realmente, mangá é muito mais do que eles imaginavam. Com certeza isso acontece. Mangá é apaixonante, né, cara? Quando você tem um contato, você entende, você abraça a causa,
difícil você largar? Você sempre vai trabalhar com isso de alguma maneira? Eu mesmo, a gente vê muito no caso de séries, de tatuagens, né? O pessoal tatua quem? A gente já vê no caso de Game of Thrones, o pessoal fala, nossa, a da família Stark. Eu mesmo, eu sou um fanático de Fullmetal, tenho uma tatuagem de Fullmetal. Você é o quê? Um homúnculo ou é um alquimista? Eu sou um homúnculo. Ah, garoto. Você sabe que no Acre eu tinha levado um Fullmetal e eu teoricamente não ia dar pra ninguém, era só pra mostrar. Mas aí um dos caras falou, porra, mas eu tenho uma tatuagem nas costas. Eu falei, me mostra, se você me mostrar eu te dou. Eu vi essa foto, é uma tatuagem. Então, ó, e aí o cara ganhou porque ele tinha uma tatuagem, ele mostrou que era fã mesmo e a gente acabou. E aí você falou em tatuagem, eu não quero alarmar ninguém, mas a gente já teve algumas conversas lá no JBC com os nossos colaboradores que sabem muito japonês. Durante muito tempo teve uma onda, e até hoje tem, da galera tatuar palavras, né, kanjis e tal, de coragem, né, e tal. Só que nossos amigos que conhecem de japonês dizem que muitos dos que eles veem por aí não é o que a pessoa acha que é. O que foi um bem legal que a gente viu, Érica? O que eu achei interessante era um motociclista careca andando de moto. Aí eu parei no farol, olhei e tava escrito Hage, que significa careca. Eu tô isso, será que é isso que ele queria? Careca, das carecas dele. Pois é. Cuidado ao tatuar coisa em japonês, pessoal. Cuidado. Tem, assim, tanto anime quanto mangá é tão apaixonante, só dando um exemplo, que vocês sabem que eu de Cavaleiros do Zodíaco, eu fiz praticamente tudo, tirando a primeira versão do mangá, que foi o Cassius, que fez lá na Conrad ainda. Não sei se vocês conhecem, Cassius Medauer, né? Então, ninguém acerta meu nome, é impressionante, cara. E quando a gente, no começo do ano, estava finalizando a segunda temporada do Ômega, e uma conversa que eu sempre tenho lá com o Hermes, que faz o Seiya, e com a Zódia Pereira, que é a mãe do Hermes e a fundadora lá do Brasil, é que a gente tem uma geração toda de novos dubladores que se tornaram dubladores por serem fãs de Cavaleiros do Zodíaco e cujo grande objetivo é ser dublador em Cavaleiros do Zodíaco. Tanto que quando sai qualquer novidade, qualquer série de Cavaleiros do Zodíaco, o pessoal corre para fazer teste, implora, quero fazer teste para pegar esse personagem, então eu preciso fazer parte de Cavaleiros do Zodíaco, que é o grande objetivo da vida dela. É bem louco isso, cara. É apaixonante. Mais uma? Mais uma. E agora tem um monte de gente. Olha, ele tinha desde a primeira vez. Então, pronto. A minha pergunta é a seguinte. Teve muito pedido para voltar, a ser lançado e tal, mas eu queria saber, de fato, em que situação vocês resolveram trazer de volta para o público o Fullmetal? Essa é uma ótima pergunta. Não sei se eu deveria responder, mas vamos lá. Na verdade, assim, como a gente sempre diz, a gente tem um planejamento bem longo lá na JBC, e no caso dos relançamentos, a gente já tinha uma ideia de coisas que a gente gostaria de relançar nos próximos 2, 3, 4 anos. Ele falou só coisa boa. Claro, tudo que a gente lança é coisa boa, Paulo. Obrigado. Ele falou tudo que ele teve a oportunidade de acompanhar agora e não antigamente, que é um pouco o conceito das republicações, né? É quem é muito fã, que já tem uma coleção, que quer ter outra, que até é o mesmo caso de fazer caixa, né? E quem não conseguiu acompanhar, poder acompanhar, né? Eu sempre falo isso, por exemplo, de Cavaleiro das Trevas, que é um dos quadrinhos que tá no meu top 3 quadrinhos ever. Eu tenho umas 6 versões de Cavaleiro das Trevas, mais ou menos. Eu tenho o primeiro solto que saiu da Abril, o primeiro encadernado, o segundo encadernado, o segundo solto, a edição de luxo que saiu pela Panini, uma edição americana. Então, sei lá, quando a gente gosta e gosta de ter a oportunidade de comprar mais coisas do nosso produto. No caso de Fullmetal, a gente já tinha um plano de lançar Fullmetal, se possível, após o Yu Hakusho. Nem sempre dá pra gente cumprir o nosso planejamento. É um plano para daqui 2 anos, mas aí foi chegando mais perto, foi tudo se encaixando, estava dando tudo certo, outras republicações estavam acabando, né, Shops e Hellsing, e aí então, a hora que a gente bateu o martelo, que a gente queria mesmo trazer, foi no começo desse ano. Começo de 2016, a gente falou, não, quando acabar Yu, a gente vai trazer. Então, na verdade, ao longo desse ano, quando a gente veio fazendo as brincadeiras nos vídeos, a gente já sabia, claro, que ia
que é trazer esse ano Fullmetal. Quem que é o outro que vocês viram? Qual que é o outro, Ed? É o último, né? O último. Vai ter relançamento do Hunter x Hunter? Só se o Togashi deixar. Sacanagem, o cara veio com a pergunta mais difícil por último, né? Hunter é um caso bem complicado, porque é um mangá que não acabou ainda, né? Então, na verdade, a gente tem que esperar e saindo os volumes, a gente não sabe para onde o Togashi vai com o título, ele para 2 anos, aí ele vai, desenha mais um pouquinho, saiu mais um volume agora, né? O 33, e aí para de novo. Aliás, a gente já está negociando o volume 33, se tudo der certo, a gente vai lançar esse ano ainda, mas lembrem-se que esse ano ainda pode ser até dezembro, tá, gente? Calma. No final, acho que tem que parar de sair Dragon Quest pra ele começar a desenhar e não jogar mais. Se ele parar de jogar, talvez ele faça, né? Mas assim, a gente tem que... A gente tem que estudar com muita calma como que a gente pode relançar um título que ainda está saindo. É complicado, porque tem gente que comprou a primeira versão, tem gente que não conseguiu comprar porque tem alguns volumes esgotados, gostaria de comprar uma nova, mas ao mesmo tempo a série não tem fim ainda, então tem gente que ficaria meio assim de comprar ou não. Então assim, a gente gostaria muito de relançar Hunter, que muita gente diz que é a obra-prima do Togashi, né? É difícil alguém que não goste de Hunter, é um mangá sensacional, só que a gente tem que fazer todo um estudo de como a gente poderia fazer isso, porque tem que ser um título que venda, as pessoas têm que comprar. Será que quem comprava a edição antiga vai querer comprar a nova, sem fim? Será que as pessoas, mesmo que não compraram, vão querer comprar porque não sabem que não tem fim ainda? Então a gente não sabe. Existe a possibilidade, não é, não vai ser nunca. Só que a gente tem que ver como a gente poderia fazer isso. E teremos no Yasha, né? Olha aí a Erika dando uma dica aí. A gente vai lançar uma plataforma digital, que é o Henshin Drive. A gente não tem ainda novidades, porque agora a gente está numa parte que é a parte mais difícil, que é final de desenvolvimento e negociação com as editoras japonesas. Mas é uma possibilidade. Por exemplo, se a gente não conseguir logo de cara relançar nas bancas, pode ser que a gente consiga, depende também da aprovação da editora japonesa, deixar que a gente lance digitalmente, mas de repente trazer digital para quem não conseguiu ler ainda.